evidentemente, a do Brasil, GP São Paulo, vai ser a 1.100. E não é a primeira vez que o Brasil tem uma corrida assim de número inteiro, né? 1.100 nesse ano, e em 2003 foi a corrida número 700. Aquela vencida pelo Fisichella, cheia de confusão, acidente com Alonso. Weber, que foi uma confusão danada no final, tanto que o Fisichella venceu, mas só recebeu o prêmio, só ficou sabendo da vitória na corrida seguinte e recebeu o prêmio na corrida seguinte. Felipe Jafone está aqui ao meu lado, grande Felipe, é sempre um prazer estar contigo. Felipe, primeira sessão, Pérez o mais rápido, mas a pista, ela simplesmente esfriou praticamente 20 graus, né? A temperatura estava na casa de 41 e agora, bom, menos de 20, claro. Agora está na casa de 27, 28 graus. É um prazer estar contigo, Felipe, mais uma vez. E que nós temos uma excelente temporada juntos. Obrigado, Serginho. Bom dia a todos. Quase boa tarde já, né? Serginho, Regi, Mari, todo mundo. Realmente, agora talvez a gente tenha uma leitura um pouco melhor da real, né, Serginho? Até agora, pista quente, cada um andando em uma condição diferente. Peso e pneu, talvez no final dessa sessão a gente tenha uma leitura. Minha aposta, a grande aposta, eu acho que tá aí, ó, justamente aí. Eu acho que o Alonso é um cara que pode surpreender, vem mostrando disso, principalmente em ritmo de corrida, tá? O que foi falado muito, assim, é o carro de ritmo de classificação talvez não seja o melhor, mas espera na corrida porque eles vêm forte. Então, acho que é um carro, sim, que pode incomodar até a Ferrari, se bobear. Vamos ver já já. E essa vai ser a hora exatamente da classificação e da corrida. Vai ser nesse momento que vai estar acontecendo no sábado a classificação e domingo a corrida. Exatamente. Então é a hora, né, com certeza os pilotos não vão colocar o limite do motor, da potência do motor total nesse treino, para não forçar o motor, mas em condições de carro, de peso e de pneu, eles vão fazer a simulação para justamente ver como o carro vai se comportar amanhã na classificação, porque o treino da manhã, na parte da manhã vai ser numa hora que é muito diferente, né? O carro muda muito com a temperatura de pista, perde pressão, o asfalto quente também perde aderência, então o carro muda bastante. 6 horas da tarde, horário do Bahrein, meio-dia, horário de Brasília, começa nesse momento o segundo treino livre do dia. Você em todo o Brasil ligado aqui no Band Esportes, acompanhando nesse iniciozinho de final de semana. E o Stroll o primeiro aí para a pista. E agora, para quem gosta de volante como eu, é um prato cheio que, caindo à noite aí, dá para ler tudo, quer dizer, dá para ver, né, tudo, não necessariamente a gente consegue pegar todas as informações, que algumas estão meio escondidas ali, mas é muito legal para a gente enxergar o volante nas onboards. Stroll, Bottas, Joe são os primeiros a irem para a pista. Foi também o De Vries, o Ocon, Norris, Piastri. Estão saindo aos poucos os pilotos, tomando aí, ganhando o asfalto do Bahrein. Você vê aí o Valtteri Bottas. Valtteri Bottas adotou já esse bigodinho. O bigodinho pegou bem nele, né? Um bigodinho finlandês aí do Valtteri Bottas. Tá bom pra correr de caminhão comigo, hein? Ele tá parecendo... Tá parecendo Ele tá parecendo o Keke Rosberg. Me falou aqui o nosso querido Fred Sabino. Tem razão, parece o Keke, não parece, o Reginaldo? Parece. O Keke um pouquinho mais gordinho. Que o rosto mais gordinho, não que o... fisicamente ele tá muito bem preparado. E o que eu não gostei foi do francesa e com pilotos que se pegaram muito. O Gasly veio sempre com mais ajuda, desde a época do kart, da Federação Francesa, apoio de pilotos como o Alesi, e o Ocon, aquele piloto que veio sempre meio na raça, batendo roda com ele, mas aquele meio sem ajuda, e que só foi ter ajuda
mais pra frente, quando ele despontou na Fórmula 3, que se eu não me engano ele foi campeão em cima até do Verstappen. Foi, obviamente que o Verstappen, né, foi isso, né, Regi? Ele foi campeão com o Verstappen em terceiro. Em terceiro. Tudo bem que o Verstappen foi uma exceção, porque ele saiu do kart, foi direto para a Fórmula 3, quer dizer, o Verstappen em terceiro já foi uma surpresa, mas era um cara cascar grossa, assim, né? Então, muitos dizem que pode sair faísca entre os dois aí. Um 31,9 ali para o Sainz, para se ter uma ideia, né, do que é a pista mais rápida. O Pérez tinha sido mais rápido na primeira sessão com 32,7. Já é o melhor tempo do fim de semana esse do Sainz. Serginho. Fala, Mari. O Sainz, que reclamou bastante no ano passado, né, do carro, porque se dizia que que a Ferrari estava mais do jeito que o Leclerc gosta de dirigir do que dele, enfim. E ele disse que esse ano ele se preparou muito melhor ainda, fisicamente e mentalmente, né? E eu perguntei, mas como assim mentalmente? Qual é a grande diferença? E ele disse, a diferença é que agora eu tô preparado para me adaptar, não importa que tipo de carro. Então ele está vindo com a faca nos dentes mesmo. Acho que ele se vestiu de Leclerc, deve ser uma coisa assim, né? Mas o Sainz é um bom piloto, inclusive ele é muito melhor em corrida do que classificação. A gente está vendo essa imagem aí da Mercedes e vimos agora a imagem on-board. Acabou aquele kick, né? Levantou o carro, acabou aquela situação que era quase que agoniante, né? Para quem estava do lado de fora ver os pilotos. O pouco que tem é da ondulação do Bahrein, que está demais, os pilotos já reclamaram. E ficou legal o verde. No Russell, né, com os números em verde, os detalhes em verde. E ele botou o capacete já verde, exatamente o capacete que era do kart, de 2006, esse desenho do capacete, quando ele corria de kart ainda. E casou muito bem, né? Ficou linda essa pintura. O que houve com a saída do Charles Leclerc? Guys, there's still something strange with the clutch. With the clutch. So, Guys, let's look at it. Ele reclamou disso aí no primeiro treino, que ele estava com problema na embreagem. O piloto só sente isso na saída de box, porque não se usa embreagem, né? A embreagem é na mão, ele tem dos dois lados, pode ser a mão direita ou esquerda que ele preferir. E aí deve ter dado algum chabu aí, vamos ver. O pessoal esperando para abrir. Opa! He's reporting a slightly lazy clutch. That's a lock-up for Sergio Perez. Tem um pouquinho de tráfego ali, né? O pessoal tá lento para poder abrir a volta. A gente está vendo o Bottas dando uma travadinha aí. Eles deram uma volta lenta, rápida, e agora estavam na volta lenta, fazendo a fila para abrir outra volta rápida. Você vê que tem pintura de carro, Serginho, que aparentemente não é bonita quando é lançada, né, em fotografia, que foi o caso, minha opinião particular, não gostei da Alfa Romeo, só que à noite a pista tá linda, é completamente diferente. Mari. não são só as equipes, vamos dizer assim, do meio do pelotão. Eu citei a Alpine, que vai chegar aqui para esse treino com coisas novas para andar mais, mas a própria Red Bull. A Red Bull estranhou o comportamento do carro no primeiro treino livre e agora vai mexer em algumas coisas para ver se acerta. Então a gente vai ver assim, esse segundo treino livre deve ser bem diferente. Ó como não anda o carro. Tá raspando, né? Tá arrastando no chão. E depois ainda quase deu Tinha
carro do Lance Stroll, me pareceu, ali no meio da pista. Agora, o que me chamou a atenção é o que não... Olha como anda mais, né, o carro da Alfa. Os dois de asas abertas, né? Os dois de asa aberta, um por você começou, e aí com o Stroll ali quase que deu uma estrolada ali. Os dois de asa aberta E é o problema da McLaren, eles falam que tem muito arrasto, que eles não... problema aerodinâmico, às vezes, né, um carro que anda mais curto na reta, pode não ser o motor, muitas vezes não é o motor, e sim a questão aerodinâmica. Para sua referência, o Alonso tem aí a câmera pintada de amarelo ali, os detalhes em amarelo. O carro todo verde é do Lance Stroll. Você viu que foi o Lance que atrapalhou, porque o Alonso está abrindo aí a volta rápida dele agora. Leclerc é o mais rápido, 1:31.8, depois Sainz o segundo, Gasly e Ocon, terceiro e quarto colocados. Depois Hamilton em quinto, na sexta posição, Pérez, sétimo Russell, oitavo é exatamente o Alonso, nono o Logan Sargent e na décima posição está Max Verstappen. Esse 1:31.8, né, começando o treino, é 1/10 já abaixo do melhor tempo nesse TL2 do ano passado. Só que o TL1 desse ano foi 1:4. Então vai baixar muito ainda. Vai baixar da casa de 31, teoricamente, aí, ainda nesse treino livre. Chama atenção que os carros da Red Bull estão com os pneus médios, né? Enquanto que todos da frente ali, acima do Pérez ali, Hamilton, Ocon, Gasly, Sainz e Leclerc, estão com os pneus macios. Temperatura do asfalto nesse momento 28 graus, temperatura ambiente na casa dos 23 graus. No Bahrein, Hamilton foi quem mais conquistou pole positions, empatado com o Vettel, mas dos que estão na pista, Hamilton com 3, o Leclerc com 2, Alonso, Bottas e Verstappen com 1. Registrar aqui a pole position do Felipe Massa em 2007 no Bahrein. Em termos de vitórias, Hamilton com 5 vitórias, Vettel tem 4, Alonso 3, Leclerc 1, Pérez 1 e registrar as 2 vitórias do Felipe Massa em 2007 e 2008. Vitórias brasileiras no Bahrein. Foram 2 vitórias espetaculares do Felipe. E em relação ao Hamilton, o grande mérito nessa corrida, na verdade, são os 9 pódios. 9 anos, 9 pódios. Inclusive no ano passado, né, que a Mercedes não era lá muito ruim até no início do campeonato, mas ele fez o pódio. E o Pérez teve aquela vitória no GP do Sakir, que foi aquele traçado mais curto que ele venceu, foi de Force India, né? Foi de Force India. Racing Point. O circuito ao contrário, Force India. Ele caiu para a última posição e depois venceu a corrida. Foi uma vitória espetacular. O circuito ao contrário, ele teve um problema, caiu para a última, aí teve aquela corrida toda complicada e ele acabou vencendo. E eu sempre achei que essa vitória teve muito a ver com a contratação dele um pouco depois pela Red Bull. Ele estava desacreditado, né? Ele estava inclusive sem assento. Piastri deu um rodopeio aí. Deu uma escapadinha aí, o Oscar Piastri. É verdade, o Pérez passou de desempregado a ter o melhor carro da Fórmula 1. Opa, travada de dianteira direita ali, o Piastri passou. Oscar, is everything okay? Yeah, the flat spot was too bad. Copy. So box is that. Só falando que tá tudo bem, mas que deu aquele flat spot, né? Que aquela enquadrada nos pneus foi bem ruim. Então ele vai ter que entrar para trocar pneu. Você acha, Felipe, eu vou te perguntar, você como piloto, por exemplo, o Piastri, experiência toda de Fórmula 2, agora ele tem uma leve experiência aí de Fórmula 1, ele vai buscar um limite, e essa coisa assim é exatamente de quem está buscando um limite para quem só correu de Fórmula 2 até agora, né? Exatamente, Regi, ele tem algumas posições aí que ele precisa chegar, né, conhecer o carro, né? Ele precisa chegar no limite do carro e vai cometer alguns erros, tipo esse aí, que não é um erro, né? Ele tem que ter a pressão abrindo uma volta ali com um pneu macio
e trava o pneu, e às vezes é o jeito, que é a grande diferença. O que é? Fórmula 1 eles dão uma volta lenta. Então, só que você precisa dar uma volta lenta para recarregar a bateria, colocar a temperatura de pneu no lugar certo, só que ao mesmo tempo precisa estar com o freio quente. Então você tem uma série de motivos que aquela volta aquela volta lenta que a gente vê os pilotos fazendo, ele precisa prestar muita atenção nas temperaturas que ele tem de pneu, de freio, para poder abrir uma volta boa. Então ele tá fazendo parte do aprendizado mesmo. Lembrando aqui que o Oscar Piastri tem 21 anos, ele é australiano da cidade de Melbourne. O empresário dele é o Mark Webber. Mark Webber, né? E ele foi campeão da Fórmula Renault Europa 2019, da Fórmula 3 em 2020 e da Fórmula 2 em 2021. Não, ele ganhou, onde ele correu, ele ganhou. Onde ele correu, ganhou. Um cara acima da média. Um cara Serginho. realmente muito bom piloto. Uma saidinha ali do Max Verstappen e uma chegadinha de Mariana Becker. Agora eu estou ouvindo vocês, o Oscar Piastri não tinha, vamos pensar, o Oscar Piastri não tinha sequer nascido quando o Alonso começou a carreira dele na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália em 2001. Isso aí. Ele nasceu um mês depois, exatamente um mês depois. Agora você vê, né? Ele é um Hulk, né? Que a gente vê o Piastri. Sabe quantas corridas ele fez de carro entre 2017 e 2021? Então a gente tá falando, ele ficou o ano passado parado, hein? No passado não fez nenhuma corrida. Ele largou 131 I also vezes. feel like the car is just jumping around a lot more. I'll You can confirm. see- 2 Então, seconds. falando que Ok, o carro tá understood. pulando bem mais do que tava no teste. Não dá para saber se é pulando pelo porpoising, que eu acho que não. Pode ser alguma coisa de suspensão um pouco mais dura. Então, quando a gente fala do piloto novato, hoje, né, todas as categorias de base de Fórmula, né, a Fórmula Renault, como você falou, ele foi passando e sendo campeão no primeiro em todas. Isso é muito fora da curva, né? Isso aí é estilo George Russell, estilo Alonso, estilo Leclerc, estilo Hamilton. Ele entra para isso aí. O que ele fez até agora por isso que o Caio Collet, né, Regi, tava falando que te falou que ele é um para chegar chegando, porque o que ele fez até a Fórmula 2 é nível Hamilton, é nível cara casca grossa E mesmo. não obstante a isso, o Zac Brown fez o esforço que fez para tirá-lo da Alpine e trazê-lo para a McLaren. Quer dizer, ele liberou o Ricciardo acreditando, apostando num cara campeão, né? Essa citação que o Felipe fez foi que o Caio Collet, que é amigo inseparável, porque os dois da academia, o Collet não é mais, mas da academia Alpine, e correram junto muitas vezes. Ele disse que o Piastri, olha a aposta dele, o Piastri, até o final do ano, ele está andando mais do que o Norris, não é qualquer um. Assim, o Norris, ele é um cara que provou que é fora da média, assim, né? Assim, é um cara que a gente foi descobrir, né, realmente o nível dele quando o Sainz foi para a Ferrari e entrou o Ricciardo. O Sainz da Ferrari, eu particularmente, muita gente achava que o Leclerc ia dar assim um banho nele. E o Sainz mostrou que é muito rápido. Não tem um talento natural igual tem, né, os caras que a gente fala, mesmo o Norris, mas é um cara que trabalha e chega sempre muito próximo, né? Então assim, o Norris ele está muito bem adaptado e não vai ser fácil para o Piastri. Acho que tem que dar um desconto para ele. Está adaptado, né? A Ferrari, a McLaren é um carro que está difícil de guiar, nível um carro da Red Bull no passado, né? Que a gente sabe que só um piloto guia, é o que vem acontecendo nos últimos tempos aí com a McLaren. Então o Piastri andando próximo do Norris esse ano já vai ser um grande trabalho. A gente viu aquelas câmeras, já vimos 2 vezes câmeras colocadas no capacete. Isso tinha sido no ano passado só em determinadas corridas em alguns pilotos. Nesse ano, os 23 carregam essa microcâmera, então a gente vai poder ter a oportunidade de ver os 20 pilotos carregam essa câmera e a gente vai ter a oportunidade de ver todas as câmeras nos capacetes dos pilotos. É muito legal. A transmissão a cada ano vai ganhando mais componentes, mais detalhes interessantes para a gente ficar observando como telespectador e como amante dessa categoria, a principal categoria do automobilismo mundial. Bom, temos Leclerc em primeiro, Sainz em segundo e Hamilton, que a gente está vendo aí, é o terceiro colocado. Depois Gasly, Ocon e Pérez, Russell é o sétimo, Alonso o oitavo, o Sargento é nono, hein? Logan Sargent na 9ª posição. Depois Verstappen, Albon, Norris, Tsunoda, Stroll, Bottas, De Vries, Zhou, Piastri é o 18º, Hülkenberg o 19º e Magnussen fechando a fila na 20ª posição no momento.
Serginho? Fala, Mari. Além desse lugarzinho aí no capacete para essa micro mini pequenininha câmera, ela tem assim o tamanho, ela é menor do que uma moeda de 1 centavo, ela é bem pequenininha. Dentro do carro se separou, vamos dizer assim, se abriu espaço, não abriu espaço, mas acharam espaço para 7 outros lugares para botar essa câmerazinha. Então a gente também deve ver durante a temporada câmeras totalmente inovadoras, com ângulos totalmente inovadoras. Cada carro tem 7 lugares para botar essa câmerazinha. Muito bem, detalhes é que a Mariana Becker traz pra gente. As duas Ferraris na frente, com Leclerc e com Sainz. Legal essa informação da Mari aí. E de novo a gente volta falando do jeito americano da Fórmula 1, né? Eles querendo mostrar cada vez mais. E eu acho que isso é muito legal. Olha, tem um cara que tá chateado contigo aqui no Twitter. Opa! É o Garo, tá perguntando assim, poxa, tô chateado com o Felipe. Perguntei no Insta sobre a base que o Nicolas vai correr, se é base pra Fórmula 1, pra Fórmula Indy. Ele nem liga pra mim. Oh, desculpa. Mas mandou abraço pra mim e pro Reginaldo Leme. É que Regi, seu lindo, ele fala aqui. Nicolas Giafone está na USF 2000. É, Júnior, que né? Júnior, USF Júnior. E o sonho dele é os Estados Unidos. Assim, ele tem gosta muito do Scott Dixon, é a Fórmula Indy. E não é que ele não gosta da Fórmula 1, ele ama a Fórmula 1, mas né, ele sabe, talvez por conversar muito comigo também, que o buraco para chegar hoje na Fórmula 1 tá muito difícil. Mas né? conta ponto lá, o USF, ela tem Pra FIA não, só que pra Indy? só que o grande lance de você estar nos Estados Unidos, onde ele tá, é assim, a pressão é pouca, ele precisa ser campeão, ele ganha, tudo pago, 80% pago do prêmio para a próxima categoria, é campeão. Por exemplo, se ele faz o que o Piastri fez, ele vai ganhando tudo de graça mesmo, praticamente tudo de graça, até chegar à ponta. É a única, como ele sabe que o pai não vai conseguir pagar, é a única chance que ele tem é essa. Ô, Garo, você não tá mais chateado não, né? Desculpem, eu sou meio retardado às vezes com o Instagram, dou umas vaciladas aí. Vambora um pouquinho com o Sargento? Logan Sargent. É muito legal essa câmera no capacete, muito legal que a gente agora tem 20 dessas mini câmeras disponíveis. Então aquele menos 10, menos 8 é a volta em relação a uma volta de referência que ele tem, que ele vem mais rápido, né? Ele fez o melhor segundo setor dele, mas fez um primeiro setor ruim. O Sargent tem um 9º tempo. Ele passa e fica 1 segundo, 1:32.851. É o tempo que ele tinha. Aliás, o tempo que ele tinha é melhor, 1:32.749. Aí o chefe da equipe Williams, o James Bowles. Ele que está no lugar do Jost Capito. É, exato. E ele era um meio que braço direito. A Mari, acho que deve saber até melhor, mais detalhes até do que eu. Mas ele sempre foi assim, braço direito do Toto Wolff. Para mim, isso não é falado em nenhum lugar, é apenas um feeling meu mesmo. Eu acho que a Mercedes está criando uma relação forte com a Williams, mandando gente. Eu nunca vi você perder o teu braço direito e falar que o cara é o melhor que tem, que ele vai se dar bem na Williams, que tá tudo bem. Eu sei, né, como a Ferrari tem a Alfa Romeo, assim como a Red Bull tem a Alfa Tauri. Precisava de uma equipe júnior, a Mercedes. Ela precisa de uma, talvez não uma júnior, mas trocar um pouco de informação. Eu acho que eles estão criando uma relação aí com a Williams, porque eu achei que tá tudo muito amor. Você perder um cara de tantos anos como ele, que acabou de passar, e o Toto Wolff fala, não, tá tudo lindo, maravilhoso, ele é a oportunidade da vida dele. Então, para mim, tem alguma coisa aí. Vamos sempre lembrar do teto de gasto, né? Então, você emprestar, vamos dizer, não é emprestar, você passa um funcionário faz um contrato com uma outra equipe, mas você está tirando um custo seu e ele, de qualquer forma, está ali numa equipe parceira. A Aston Martin fez isso com a Mercedes
desde que começou esse teto de gasto. E esses engenheiros da Mercedes que foram para lá, e depois ela tirou alguns da Red Bull, estão fazendo a diferença lá. São caros, né? E são caros. São caros. Mas o Lawrence Stroll não tem esse problema, né? Só que faz conta no teto de gasto. No teto de gasto, exceto o que ganha mais. Não conta o salário dos pilotos e o funcionário mais bem pago. É o que faz a lei normalmente. Mariana Becker. Ele era chefe de estratégia na Mercedes e ele já há muito tempo ele não tinha mais para onde subir. E ele estava se preparando para ser um chefe de equipe. Ele há muito tempo já estava querendo isso e vinha se preparando para ter as qualidades para isso. Então foi a chance que ele encontrou aí. Foi essa a história da ida dele para Williams. Boa. Nada como falar com quem está do lado, né? No dia a dia do fim de semana. O Sainz agora ele diminuiu muito a diferença. O Stroll pisando firme na classificação. Ficou aí com 1/10, 113 milésimos para ser mais exato, mais lento. E agora vamos ver aí o Stroll, que é o 15º colocado. Ele que os dois estavam, tanto ele como o Alonso, de pneu médio, agora ele pôs o pneu macio, o Alonso também, só que vem atrás dele. Essa volta ele já foi 3 décimos mais rápido do que o Leclerc, vai fechar o segundo setor agora, ó. Virou muito. Ele vem até o momento 3 décimos mais rápido que o Leclerc. Vamos ver como é que fecha esse último setor. Ele vem para casa de 1,30, hein? Vai assustar o Leclerc. Não, mais 1,31,4. De qualquer forma, mais rápido Lance Stroll. 3 décimos em cima do tempo do Leclerc. Tô curioso para ver o Alonso agora, hein? Com a pista mais fria, com pneus faixa vermelha, que são os pneus mais macios, esse C4. Interessante ver o tempo do Alonso agora, quando ele tiver também com pneu macio. A gente vê o Stroll trabalhando ali no volante, né? Para quem quebrou os punhos e um deles teve que fazer uma cirurgia, você vê ele virando o volante, e não só o volante, tudo que ele tem que mexer com o dedo ali nos botões, né? Câmbio. Yeah, I was just crashed in the pit lane. Yeah, we say we will get in Não touch foi with assim também. He just went straight in front of me. Vai, só que não. Não, foi sim. Foi sim. Mas enfim, é difícil, né? A gente pensar que ele não esteja sentindo dor forte, né? O Alonso já vem com o primeiro trecho mais rápido que o Stroll aí. Vem 2 décimos mais rápido que o Stroll. Vem para assumir a primeira colocação, se não errar essa volta. Olha o Huckenberg. Ô, louco. Pérez. Lembrando que o próprio Pérez virou no treino 1:30.3. Né? Lá vem. O Alonso tá mais rápido. O Alonso vem para bater roda ali com o Pérez, talvez um pouquinho na frente. Até agora tá 1 décimo na frente do Pérez. Então tá 4 décimos na frente do Stroll. E agora Alonso, você queria ver o Alonso? 1:30.907, é o primeiro a baixar para casa de 1:30. Tá aí, Fernando Alonso, em busca de um tricampeonato mundial. Quem diria? Quem diria? Ele segue a caça, 42 anos de idade. Depois de tanto tempo, parecia assim, fadado a não conseguir mais título mundial de jeito nenhum. Não quer dizer que ele vá conseguir esse ano, mas está na parada. Ele não vence desde, vou repetir o que eu até falei no primeiro tempo, ele não vence desde 2013 GP da Espanha. Um cara que tem 32 vitórias. Olha, o Verstappen é o último colocado, tá? Só pra gente... Só por um pouquinho, tá? Agora... Não deixar passar, ele é o último colocado no momento. Mas ele pode virar de 20 para 1 ali... Rapidinho. Em 1 segundo, né?
Saiu com as 4 ali? Acho que sim, né? Primeiro melhor setor dele. Quase 3 décimos mais lento que o Alonso. Olha como os carros estão mais rápidos que o ano passado. A gente calculou isso na época dos testes em 1,5 segundos. O Alonso está com 1,30,9. A melhor volta do ano passado nesse treino foi 1,31,9. Então já está 1 segundo à frente, faltando meia hora de treino ainda. Desse treino, desse P2, desse treino livre 2. Tráfego pro Verstappen aí. Ele fez o melhor setor do meio, só que ainda na somatória aí, ele tá 10 e pouco atrás aí. Vamos ver, vem para brigar com o Alonso, mas vai depender desse terceiro trecho aí. Se bobear, fica atrás do Pérez ainda. Não. Verstappen 1:31.076. Alonso e Verstappen. Seria legal que largasse assim, seria. Opa, demais, né? É bom a gente lembrar mais uma vez que vão ser exatamente nessas condições que a gente vai ter o treino amanhã. Exatamente. Né? Exatamente condições de temperatura. Ao cair da tarde, iniciozinho da noite. Reginaldo, a gente pode chamar o Alonso, como diria o saudoso Fernando Vanucci, de vovô garoto? Vovô garoto, 356 grandes prêmios agora. Saiu da Fórmula 1, ficou 2 anos fora. Você viu que a FIA, a Fórmula 1, fez umas postagens com cada piloto dizendo que uma preferência, se autodenominando, né? Ele disse o piloto mais experiente em corridas em todo o mundo. Ele se autodenominou assim. Legal, né, o Alonso? E realmente. Com toda a experiência que ele ganhou, né, entre Fórmula 1, Fórmula Indy, depois o Endurance, o que ele já teve de experiência de rally, eu acho que ele se autodenominou porque ele passou, quando ele parou a Fórmula 1, ele teve Ele não teve ano sabático, né? Ele continuou bem trabalhando. Pelo contrário, em categorias completamente distintas, assim, né, correndo em oval, correndo na terra, correndo corrida longa, então realmente ele tem uma aquisição, o HD dele aí tá cheio de informação. Cheio. Agora a gente vai sentir falta do Vettel, vai sentir falta do Ricardo, que é outro que ficou fora também do grid da Fórmula 1. Não pela performance, né? Em relação ao que eles fizeram nos últimos anos, principalmente no último ano do Vettel. Deu uma melhoradinha no final do ano, mas ficou muito aquém do que a gente sabe que ele é capaz como tetracampeão mundial. Mas vai sentir falta de O Ricardo também, né? O Ricardo foi muito mal na McLaren, né? Apesar da vitória que ele teve em Monza, ele foi muito mal na McLaren. Um piloto com 8 vitórias na carreira e aquele cara muito querido por todos, né? O cara mais engraçado. O Vettel também é muito querido por todos, sempre foi. Sempre lembro que a despedida dele foi um negócio espetacular aí entre os pilotos todos. Então, nesse sentido, eles vão fazer falta. Quanto à performance, é que não vai dar para sentir. Mandar um abração aqui para o Francênio de Oliveira, que está conosco desde Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Telespectador sempre assíduo, amigo aqui da Band. Um grande abraço para você, Francênio Oliveira. Aí o André Seidel, que é ex-McLaren, que agora está na Alfa Romeo. Que ele foi para a Alfa Romeo, na verdade, já que seria já no movimento Sauber 2026 Audi, né? Então eles já estão se preparando, é uma outra equipe, pode esperar aí que talvez venha surpreender com a entrada da Sauber, estão injetando um monte de dinheiro, então ele já entra com essa cabeça aí de aquilo que a gente estava falando antes, né? Você trocar uma pessoa, você precisa trocar ela, você precisa estruturar uma equipe 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos antes. Então é o que a Audi está fazendo, mostra que eles vêm muito forte em 2026. Olha como é só... Please check the floor. I went a bit wide, exit of 7. Had a big wobble. Falando que foi um pouco fora ali na curva 7, pode ter danificado o assoalho do carro. Esse visual da câmera on-board do Russell nem parece que é uma Mercedes, né?
Tá tudo de verde ali, né? Verdade. Cores diferentes ali. Esse verde combina bem com o preto do carro. Ficou lindo, lindo. Você pode mandar sua mensagem através da hashtag F1 no Band Esportes. Participe desse fórum de discussões, de questionamentos, de perguntas. Hülkenberg com o 5º tempo. A volta de Hülkenberg, a volta do Hulk. Esse também não imaginava nunca, jamais, que ia estar de volta aí. Mas ele estava sempre pronto. Sim. E sempre que precisou dele... Dava um BO, ele estava ali. Ele já tá, não, antes do BO. Antes do BO, ele já estava presente. Caso desse o BO, ele já estava lá. Andava com o capacete dentro do carro. É. Teve uma história, um dos grandes prêmios, que, se eu não me engano, foi quando ele substituiu o Lance Stroll, que foi na época da pandemia. Ele estava na cidade de Colônia, e a corrida era na Alemanha, no Nürburgring. E ele estava tomando um café. Ele foi avisado, pegou o carro, veio de carro para Nürburgring, tinha que fazer o teste naquela época, fez o teste, passou e meia hora depois ele estava na pista, né, para fazer o primeiro treino. 35 anos de idade, 181 corridas. Teve uma pole position em 2010. Quando ele corria com o Rubinho de... 10, da Williams. Isso, da Williams. Mas no Brasil, aliás, o próprio Rubinho, na live que vocês fizeram essa semana, elogiou bastante o Hülkenberg. Né? Acho que esse ano nós vamos ver um pódio dele, será? Puxa, vai ser o primeiro pódio da Haas, né, se for o caso, né? Já teve uma pole position inédita no passado no Brasil, né? Magnussen, que foi espetacular. O melhor resultado da Haas é o 4º lugar do próprio Magnussen. A Haas foi uma equipe que evoluiu, pelo que a gente viu nos testes. Ela evoluiu, mas ganhou muito pouco, na verdade, 0,86 segundos, né? 860 milésimos em relação ao ano passado. Mas ela evoluiu, ela foi constante durante os testes. A Haas começou muito bem o ano passado, né? Só que eles não tinham o dinheiro para evoluir, eles estavam abaixo do limite de custos. Então, e mais com as pauladas que deu o Mick Schumacher, eles pararam o desenvolvimento. A melhor posição da Haas no campeonato foi 5º em 2018. O que houve aí, Felipe? Não, a embreagem dele agora tá ok. Ele estava reclamando, falou que agora tá tudo certo. Foi logo 2 anos depois da estreia. A Haas estreou em 2016 e 2 anos depois teve a melhor posição dela. Agora, de 2018 para cá, ela só vem colecionando lugares lá no fundo do grid, né? Ela ficou 2 anos, exatamente pelo que o Felipe falou, por falta de dinheiro, sem investir nada, pensando na mudança de regra, que aconteceu em 2022. Então, ela, 2020, 2021, ela assim, praticamente parou. 2020 da metade do campeonato em diante e o 21 o campeonato inteiro. A pista está bem ondulada mesmo, porque a gente vê que o carro está liso, mas o piloto está chacoalhando ali dentro, né? Isso quer dizer que a pista está ondulada, né? Nesse trecho final aí, principalmente, né? Tá muito baixo essa traseira do carro da Ferrari aí? Final de reta é sempre, quando você tem toda a pressão aerodinâmica, você tá sempre, né, o ponto mais crítico ali. O que não pode bater é na curva e na freada ali. Maria. O Verstappen estava reclamando do acerto do carro. Eles mudaram do primeiro. Lembra que eu tinha falado que eles não tinham se acertado no primeiro treino? Eles mudaram o acerto do carro para o segundo treino livre. Ele reclamou, eles mudaram o acerto do carro para o segundo treino livre, voltou a ser o acerto da pré-temporada, que ele estava se sentindo super bem. E ainda assim, agora ele voltou a reclamar. Então a Red Bull está aí procurando o caminho que eles achavam. Eles estão super bem, mas estavam procurando o caminho que eles estavam melhor, que era na pré-temporada. Ele estava totalmente satisfeito. E só um adendo, vocês estavam falando daquele verde de dentro do cockpit do George Russell, de dentro do cockpit do carro do Hamilton, tem a mesma faixa, só que em amarelo, para a gente poder diferenciar bem a câmera on-board. Muito obrigado, Mariana Becker. Olha, a Juliana Morena está dizendo aqui que é sua fã e fã também da Juliane Serrazoli. E é dia do aniversário dela, está pedindo um abraço nosso aqui, um beijo. Então, Juliana Morena, um grande abraço, um beijo para você. Parabéns pelo seu aniversário nesse 3 de março.
Como eu disse na primeira parte também da nossa transmissão, aniversário do Arthur Antunes Coimbra, um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. O grande Zico completando hoje 70 anos de idade. O Zico, que é nosso parceiro, nosso companheiro no Band Esportes e na Band. Estamos a 21 Beijos minutos. e parabéns aqui do Bahrein, da gente também. Boa, boa. Obrigado, Mari. Faltando pouco mais de 21 minutos para o encerramento do TL2. Ó, anota na tua agenda aí, amanhã sábado, a partir de 8h20 da manhã, aqui no Band Esportes, você vai ter a terceira sessão de treinos livres. Depois, às 11h30, começa a classificação. Ao meio-dia, começa para valer, mas nossa transmissão começa sempre meia hora mais cedo, a partir de 11h30, assim como também no domingo. No domingo a gente começa às 11 para São Paulo e parte da rede, pela Band. E a partir de 11h30, toda a rede Bandeirantes, o Brasil inteiro unido com a Fórmula 1, com o início da primeira etapa da temporada, Grande Prêmio do Bahrein. A primeira de 23 corridas dessa temporada 2023. Pela primeira vez no dia, estão todos, menos o Sargent, mas que também já usou pneu macios, estão todos com pneus macios. É o horário da corrida, a gente já falou, o horário da classificação aí da corrida, que coincide com desse treino 2. Então, já é o primeiro teste assim no momento em que o carro é mais rápido. Você vê que o Stroll sai ali não com pneu zero, mas com pneu com poucas voltas, para tentar mais uma tentativa aí de classificação. Essa curva 9 e 10 aí é a mais chatinha do circuito. O piloto tem que jogar muito freio para trás, exatamente, ó. Você pega os pilotos onde dá para perceber, onde o painel troca de fato, toda vez que eles vão entrar para frear na curva 10, eles precisam jogar o freio para trás, porque ela freia virando muito, todo o peso do carro vai para o lado direito. Então você acaba ficando com a dianteira esquerda do carro muito leve. Então e ela é uma curvinha complicada. O Sabino está lembrando aqui que durante a temporada, pré-temporada, inclusive pré-temporada que o Sabino esteve lá, muitos pilotos tiveram problemas nessa curva 9 e 10. É uma curva que, digamos assim, ela é um calcanhar de Aquiles aí dessa pista. Ela é uma freada muito diferente do resto. Então o piloto precisa se preparar e ajustar o balanço do freio, e não só do freio motor também, para aquela curva. Deixa eu fazer uma correção aqui, porque a nossa transmissão no domingo ela não vai começar uma hora antes, não. Vai começar meia hora antes para todo o Brasil, porque a gente tem um show do esporte. Nosso show do esporte com as entradas da Mariana. A gente vai acompanhar todo o desenrolar da pré-hora no show do esporte. E às 11h30 a gente assume definitivamente. Estaremos ao lado do Reginaldo, do Felipe, da Mariana, para a transmissão do Bahrein. Então, portanto, no domingo, 11h30, sábado, 11h30, é a sua agenda anotadinha aí para o fim de semana do GP do Bahrein. Piastri é o 15º colocado. Sainz é o 14º. E o companheiro do Piastri, que é o Norris, é o 9º colocado. Um aspecto interessante aí que contraria o que a gente viu até agora nos testes, né? Que sempre pareceu aquele quase acidente ali do Norris. Vai vir uma multinha provavelmente para a equipe. Vai dar uma multazinha em dinheiro. Multazinha para eles, né? Para nós. Uns 5 mil dólares. Né? Euro, né? Alguma coisa. O euro. A gente viu que as equipes piores estavam entre a McLaren. A gente viu a Alpine, né? Andando muito ruim mesmo o carro. E agora a gente vê a Alpine bem melhor nos treinos, né? Tanto que o Gasly é 7º e o Ocon é 11º. A McLaren também já não está tão ruim, o Norris 9º, o Piastri que é 15º, mas ele já andou bem para frente. E a Williams, que foi uma equipe que progrediu muito, né? Eu já falei, 237 milésimos, 2 segundos e 37 em relação ao ano passado. Parecia ter melhorado muito, e deve ter melhorado mesmo, mas agora caiu. Agora está aí entre as últimas, ela e a AlphaTauri.
Albon 17º, depois os dois carros da AlphaTauri que estão decepcionando nesse momento, o Tsunoda e o De Vries, e o Logan Sargent, que é o último colocado. Aí você pergunta, né, mas a AlphaTauri não é da Red Bull? É, mas é uma coisa completamente separada. Inclusive, ela está à venda. É uma equipe que está à venda e tem muita gente interessada. Tem dinheiro aí, Felipe? É, o Nicolas sai lá da USF, eles aceitam o Pix? É. Aceitam. I need to restart my lap time. Okay, toggle display, and then it's display 12, position 1. Display 12, position 1. We need to be on it, man. We cannot have these issues. Display 12, position 14. Display 12, position 14. Oh my goodness, man. Você vai no Display 12, depois vai pro 14. Até engraçado porque ele precisava, pelo que eu entendi, resetar a volta a volta dele do painel, que é aquela volta padrão que guia. Isso aí eu entendi, mas pode ser que não seja 100% a informação correta. Mas o fato que ele falou, para resetar você precisa, né, vir no display tal, mesma curva, ó. Ir no display tal e fazer isso, né? E ele já falou, oh meu Deus, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Então aí vê o complicômetro que é realmente. Você viu que o Alonso saiu da pista e o Pérez estava muito perto dele ali. O Pérez fez a curva por dentro do traçado normal. Quando o Alonso voltou, estava com o Pérez ali ao lado. Curioso, né? Como o piloto que fala espanhol, quando ele se comunica com o engenheiro em inglês, é idêntico a entonação, né? Você vê o Pérez falando, parece que é o Alonso. E vice-versa. Alonso é o mais rápido, 30.9. Será que alguém vai bater esse tempo do Alonso? Verstappen e Pérez estão separados por 2 milésimos. Depois o Leclerc quase meio segundo atrás do tempo do Alonso. E o Hülkenberg coladinho ali no tempo do Charles Leclerc. Stroll, Gasly agora deu um pulo, 7º. Hamilton, Norris e Zhou são os 10 primeiros. Stroll com 6º tempo, vai mantendo aí a sua 6ª posição. O Lance Stroll, que estava ameaçado de não participar da prova, mas fez o exame médico, foi para a pista e está dando conta do recado. Tá, mas já sabe que vai passar o ano inteiro ficando esse meio segundo atrás do Alonso, né? Vamos ver se o volante, se ele segurou a volta toda, pra gente ver. O Stroll mexe muito, dá pra ver eles mexendo no volante bastante. Vamos ver em direção à curva 9. Eu já tinha dado um volante de presente pro Felipe, já, o Felipe agora, esquecer com esse negócio de volante. Não, mas é legal, direito. Olha ele mudando, olha como ele mudou a pegada. Pode ser por causa da mão. Agora, vamos ver se ele mexe no freio, ó. Ah, mas bem agora que eu falei. Porque essa curva aí é onde ele tem que jogar o freio para trás para não travar a dianteira esquerda. Mas me chamou a atenção do jeito que ele mudou a pegada dele para fazer a curva, hein? Uma defesa. Exatamente. Fazendo um apoio de baixo para cima para poder girar o volante. É uma forma de você não torcer muito o punho, né? Exatamente. Ele apoiou mais embaixo. Não está melhorando o tempo dele. Ele fez o tempo, inclusive, com os pneus macios, né? Agora ele está botando, parece ser um long run, né? Eles estão aproveitando esse tempinho aí para fazer uma andada longa. Tem alguns pilotos fazendo isso aí. Vê o tempo no momento aqui, ó. Vem virando Pérez, 1:37. Leclerc, 1:37.9. Hülkenberg, 1:39. Stroll tá abrindo volta, né? Tá aí. Aí 37. Estão todos eles fazendo uma andada longa. Olha como é que tá flexionando a mão direita ali, viu? Como é que ele flexionou a mão direita ali, fechando, abrindo o Lance Stroll. Ó a pegada, ó. Essa pegada é diferente. Segue Alonso na ponta e Sargent na última posição. Uma parada aí para pit stop. Leclerc tem o 4º tempo, melhor volta dele, 1:31.367. Olha, eu só posso agradecer aqui, aproveitar aqui que temos 12 minutos para encerrar. Eu quero agradecer a todas as mensagens que estamos recebendo aqui. Hoje,
como é a primeira prova do ano, é só carinho. Eu sei que daqui a pouco vai ter uma porção de pedra, bomba, chute, rabo de arraia e tudo mais, mas por enquanto é só carinho. Um abraço para vocês, um beijo carinhoso, muito obrigado. Muita gente dizendo como o Bruno Continuem assim. Continuem assim. Muita gente como o Bruno Ciardi dizendo aqui assim, tava com saudade da voz de vocês. Só tá faltando o Max Wilson, é verdade, tá faltando o nosso Max Wilson. Na próxima ele tá de volta. Na próxima ele vai estar aqui. Então quero só agradecer as muitas e muitas mensagens através do nosso endereço F1 no Band Esportes. Muito obrigado pela companhia, obrigado por vocês nos apoiarem tanto assim. E podem ter certeza que a Band, o Grupo Bandeirantes, está fazendo de tudo que pode para que nós continuemos sendo o canal da velocidade. Inclusive esse ano já com 2 provas exibidas, a Fórmula E está conosco também. É o futuro do automobilismo, a Fórmula Elétrica, a Fórmula E. Já tivemos 2 corridas, 2 transmissões maravilhosas do Luque Monteiro e do Thiago Mendonça. Então eu quero só agradecer aqui a todo o carinho, a toda a gentileza, a todos os recados muito legais que vocês estão mandando para nós. Um beijão, um abração e que sigamos assim durante toda a temporada. Ficar de olho no Leclerc, tá todo mundo na andada longa, né? Pensando na simulação de prova. E só que o Leclerc parou, pôs um pneu macio e saiu. Tô curioso para ver se eles vão voltar, todos eles ainda no finalzinho, para colocar e fazer mais uma simulação de classificação, ou se vão com a simulação de corrida até o final. Lembrando que a próxima corrida da Fórmula E é no dia 25 de março no AMB em São Paulo. A Fórmula E vindo pela primeira vez para o Brasil, com 2 pilotos brasileiros, o Sérgio Sete Câmara e o Lucas de Graça. Então já fica aqui o nosso convite, AMB. Se você puder estar no AMB, melhor ainda. Se não puder, vai acompanhar tudo no grupo Bandeirantes de Comunicação. Esse é o Nick De Vries. Vai para a mesma curva lá. Será que travou a esquerda também? Não travou, mas foi direto. Serginho. Ah, não, travou sim, olha lá. É o Hendrik Johannes Nicasius De Vries. Aí fica Nick De Vries, fica melhor, né? É. Eu gostei do Hendrix. Hendrix na verdade não é Hendrix, é Hendrik. O Hendrix é de tomar. É quase Hendrix. É Jimi Hendrix. É Jim. Fala, Mari. O Hendrix é muito bom. É só chamar atenção, porque o Fernando Alonso, ele realmente chamou muito a atenção de todo mundo aqui no ritmo de corrida dele com a Aston Martin na pré-temporada. E agora ele é um pouquinho mais rápido que o Verstappen em ritmo de corrida também. Olha, pode ter briga boa aí aqui no Bahrein. Vai ser bacana ver esses 2 feras aí pertinho um do outro, disputando cada curva. Que seria muito legal, seria do nada aparecer uma Aston Martin para brigar, né, com as 3 lá da frente. A gente sabe que a Mercedes não tá lá ainda, mas alguma hora ela vem. E com o Alonso, né? E com o Alonso. Além de ter o Verstappen, né, tem o Hamilton atravessado na garganta, embora o Hamilton que tem o Alonso atravessado na garganta, aliás, o contrário mesmo, porque os dois foram companheiros de equipe lá em 2007, brigaram, hoje se dão bem, mas são rivais, né? Surpresa para mim, além do Hülkenberg, claro, é o Stroll nesse treino de hoje. Aliás, eu falei errado, desculpe, o Stroll não é surpresa, não, porque está numa equipe. É o Hülkenberg, eu diria. É o Gasly, minha surpresa. E o Hülkenberg também, né? Com a Hülkenberg e Gasly, Porque do Gasly, da equipe Alpine, a gente não estava esperando grande coisa depois do péssimo resultado dos testes. E a AlphaTauri era uma que a gente sabia que nos treinos estava azeda, assim, que não estava legal. Então está confirmando isso. A McLaren confirmando que estava meio... mais ou menos. Então também está ok onde está. A Mercedes um pouquinho para trás do que eu imaginava. Eu esperava uma Mercedes pelo menos ali perto do Hülkenberg, ali para mais para frente. Aí, ó, o lugar só de 3 pessoas aí.
Todas, né, só relembrando que o Serginho já falou de manhã, essa cabine aí, que a gente está vendo o Gunther agora, só cabem 3, não normalmente como eram 5, $250 mil a menos por isso. Então ele falou, você precisa comprometer um pouco a linha da 1. O que acontece? Na 1 você precisa ficar um pouco por dentro ali. Você precisa fazer um ângulo maior para você cruzar a linha 2 e sair em linha reta, porque senão a 2 você não consegue fazer pé embaixo para a esquerda, eles dão um short shift ali. E então ele falou, virar mais o volante para você sair mais alinhado para a curva 2. Ele falou, não consigo por causa da minha mão, quer dizer, tá com um probleminha aí. Será que o Drugovich está no polichinelo lá, já dando aquela... Já está no aquecimento, fazendo flexão. Não, infelizmente. Eu gostaria muito, porque o Drugovich já está aí fazendo, na pior das hipóteses, eu acho que ele ia estar fazendo o que está fazendo o Stroll aí, porque ele mostrou no treino que andou bem, o Stroll tá com uma dor, não tá, de repente, 100%, tirando tudo que o carro dá para dar, e eu acho que o Drugovich estaria muito bem se ele tivesse aí. Olha, o Diego pergunta, o que colocaram no carro do Alonso para ele estar voando assim? Colocaram engenheiros bons por trás do carro. Há muito tempo, né, RG? Isso é bom a gente falar, assim, a Aston Martin, ela teve uma sobrevida quando virou a Mercedes rosa, né, que era uma cópia, depois trouxe gente da Red Bull, o carro deu uma marcha ré, que eles começaram o projeto sozinho, de novo, e o ano passado talvez tenha sido a equipe que mais melhorou durante o ano, né? Começou no limbo, assim, começou lá atrás, no rabo da vaca, e acabou o ano bem, e agora, né, vem mostrando que é uma equipe que o Stroll sempre falou, pai Stroll, né? A gente vai se tornar uma equipe para fazer frente com as primeiras. Até sede nova eles construíram. Um absurdo, Alonso Martin tá bem, então, né? Alonso. Aprovado, Alonso Martin 1:30.907. Vamos fazer uma enquete aqui, faltando 5 minutos. Vocês mandam mensagens. Qual carro que tá mais bonito? Na tua opinião, qual carro mais bonito da Fórmula 1 esse ano? A gente já viu todos aqui. Qual que você acha mais bonito aí? Eu vou dizer então logo. Pra mim, o mais bonito é Aston Martin. Aston Martin tá bonito. Tá linda. É porque você gosta dessas pinturas que a gente falou aqui, né? Como estão devendo... Tem carro que tá devendo pintura. Ou pintado pela metade, como é o caso da Alfa, por exemplo. O caso da Mercedes também pintada, quase não pintada, né? Vamos lançar aquele lance lá, vamos ver se eles mudam o regulamento. Pra mim é fácil resolver o problema das pinturas. É obrigatório adesivar o carro inteiro. Acabou, porque se deixar nessa aí, as equipes vão nessa tendência para briga pelo peso, deixando os carros pretos, que tem o lado bacana, que é o carbono, tudo, mas eu concordo com você. Começa tudo a ficar meio... né, todos os carros puxando para o preto, né, por uma questão de regulamento, para tirar peso. Quantos tem aí? 8. Alonso Martin tá com muita gente. A diferença lá. 3 lugares da Haas. Vamos mostrar o volante do Stroll, olha como ele muda para fazer a curva, ó, ele deixa para baixo, e é justamente aí, ó, ele consegue até o limite praticamente. Ele só que deve ter ensaiado isso no simulador. Né? Sim, com certeza. Então ele tem um BOzinho, com certeza, aí, que não tá ajudando muito. Mercedes voltando ao preto também tá bem bonito. Ó, já estão aqui dizendo, o Caveira tá dizendo aqui Mercedes, o Júlio Ferreira Mercedes e Aston, o Cássio Volpato Ferrari, o Petralha Leviano, rapaz, que nickname é esse? Aston Martin. Então aqui, respondendo aos nossos telespectadores, o Gongog tá dizendo aqui Mercedão. Tá bonitas. A mais linda sempre foi a Pantera Negra, diz o Álvaro Marujo. Então tá uma briga aqui entre Mercedes e Aston Martin. São as duas mais bonitas mesmo. E a Mercedes ainda tem essa novidade muito legal, né? Você vê o número do Hamilton em amarelo. Amarelo, cheguei, né? Amarelo marcador, né? Marcador de texto. E que é, segundo a Mariana, a mesma cor que fica lá dentro do cockpit, né? Quando aparece a câmera on-board. E no caso do Russell é verde. Verde tudo, né? Tomara que o Russell não comece a mudar capacete durante o ano. Está muito bom assim. O Theo diz aqui Aston Martin. A Williams está linda, está dizendo a Bru.
Simone Boff diz aqui: a Ferrari é ousada no preto e a Mercedes também. Deixem de implicar com a adesivagem. Tá bom, a gente não tá implicando, não. A gente só tá querendo uma Fórmula 1 mais colorida. E está acontecendo isso, talvez alguns telespectadores não tenham escutado, porque a gente falou aqui na primeira parte do treino. Está acontecendo isso dos carros mais pretos, mais rústicos, né? Mais sem pintura, exatamente porque a tinta ela é um fator que agrega peso no carro, né? Exatamente. E eles estão no limite, né? Todo mundo no limite do peso ali. O peso, inclusive, diminuiu esse ano. Eles voltaram, eles diminuíram 2 quilos, depois acabaram retornando por causa da eletrônica, que está um pouco mais pesada. Não peguei esse aí. Mas da eletrônica e da estrutura dos pneus que ficaram um pouquinho mais pesado. Então, eles acabou voltando o mesmo peso do ano passado, que era 798, se eu não me engano. Minha Vida Social está dizendo a mais bonita, mais charmosa, Haas F1. Haas. Boa! Mercedes, olha lá, falou na Haas, olha ela aí. Ó. Aí, com o Nico. É o único carro branco no momento, né? É porque a Alfa abandonou o branco e ficou com o preto, né? De lateral, tudo bem que parece um drops de lateral ali, ó. Marinho mas e o Guina estão dizendo também o carro da Alfa Romeo. A Gil está dizendo Ferrari. Muitas e muitas mensagens aqui dos nossos telespectadores. Márcio Camargo, Bariri, Alpine azul também tá linda. Mas a Alpine não tá azul, a Alpine tá rosa, né, Márcio? Agora. As 3 corridas, vai ficar azul, vai voltar depois. Depois de 3 corridas. Último minuto. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelas mensagens aqui. Muitas e muitas mensagens aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E estaremos juntos amanhã mais uma vez aqui no Band Esportes a partir de 8h20 da manhã. Mas antes, mais cedo, tem muito mais. E depois também tem a corrida da Fórmula 3. A Porsche Cup faz a sua estreia também em Interlagos. Quem estiver por São Paulo pode dar uma chegadinha em Interlagos para acompanhar as emoções da Porsche Cup. O Alonso mexendo no freio, ele acabou de mexer no freio ali, ó. Fica de olho no painel ali. Vamos ver se vem mais coisa ali. Ele botou o pneu faixa vermelha. Será que é para andar mais? Não é para andar mais. Estão fazendo, eu também no começo. É um long run com tanque cheio, né? De tanque cheio para pneu vermelho. Eles estão virando aí 7 segundos mais lento. Então pode marcar o Alonso como mais rápido aí do dia. E ó, te falar uma coisa, pegando do ano passado aqui, vamos pegar só para fazer uma correlação. Será que tem a ver mesmo? O ano passado, nesse treino, a gente teve Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, Sainz em terceiro, Russell, Alonso e Bottas. Já era um indicativo ali que não destoou muito da real da classificação. Real, né? O Alonso foi bem, o ano passado chegou em 8º também, então quer dizer, uma pista que mesmo na Alpine andou bem, então quer dizer, tá com cara que o Alonso, se bobear... Você tem toda a razão, Felipe. Acabou nesse momento. Você tem toda a razão, porque, por exemplo, falando em pole, a última do Alonso foi em 2012 na Alemanha, mas largar na primeira fila já foi o ano passado, no Canadá. E no Canadá choveu, né? Bom, a gente lembra. Atípica ali. Condição atípica. Nesse momento em que você vê, quando o cara é bom e tem um carro inferior, é a condição atípica que deixa ele igual, né? O Alonso, eu não tenho dúvida que a motivação dele, o jeito que ele está à disposição, se ele tiver o carro, ele vai brigar lá na frente. Então, vamos curtir a volta do Alonso. 1:30.907. Aumenta o som aí, DJ. Mas tá linda demais, né? Com a luz, inclusive, a iluminação noturna, né? Com as luzes dos refletores, fica ainda mais linda. Eu imagino o sorrisão que tá aí, como diz o nosso Celso Miranda, o sorrisão embaixo do capacete aí do Alonso. Você imagine a disposição, o quanto ele está se sentindo, o que ele está se sentindo, principalmente depois de hoje. Vai ser duro dormir. Vai ter que tomar um traguinho, é isso? Um bom vinho espanhol, né, Regi? Então vamos lá, surpresa, Alonso, Hülkenberg, uma grande surpresa. Grande Hülkenberg na quinta posição. Só porque o Gasly é outro que também ficou escondido ali, lembrando que
Não é AlphaTauri mais, né? É Alpine. Também andou bem. Lots of disturbance, aerodynamically devastated. Então, uma turbulência grande na reta, na parte aerodinâmica. É estranho até. Ouvia, isso aí, eu não sei o que ele sentiu ali. E o Russell não veio, né? 13º colocado. Diferentemente do Hamilton, que ficou na 8ª posição. Não, e outra coisa, né? O Pérez a apenas 2 milésimos do Verstappen. Acho que a grande decepção é da AlphaTauri, né? Com antepenúltima e penúltima posições, né? O De Vries e o Tsunoda, né? Ou Tsunoda e De Vries na ordem certa, 18º e 19º. Porque a Williams a gente sabia que não era nenhuma coisa de muita coisa. Para mim, a McLaren não estava se esperando muito. Mostra um Alonso, o Norris bem à frente do Piastri. E o Hamilton, que eu esperava também um pouco mais para frente. Com a McLaren acho que fica muito claro aquilo que os técnicos falaram quando terminaram os testes, né? Falou, o carro que vocês viram aqui agora, daqui uma semana vai ser outro. E de fato, ela estava lá atrás e agora já está bem melhor. Outra coisa que posso falar? Pode. Tá terminando, claro, então, né? Pode falar. Me chama a atenção aqui, nessa mesma sessão do ano passado, a diferença do primeiro para o último, aliás, o 19º, que foi o Latifi, foi de 3,1 segundos. O que me chamou a atenção foi a proximidade dos carros. Vamos ver amanhã se isso é real. Mas de 3,2 caiu para 1,8. Quer dizer, mostra que os carros começam a ficar um pouquinho mais equilibrados. E é isso que a Fórmula 1 vem buscando, né? Minha vontade era ficar aqui. Juro, falando sobre Fórmula 1. Desculpa, eu te atropelei. Não, que a coisa que eu mais gosto, a gente está vendo aí a tabela de tempos. Alonso em primeiro e Logan Sargent na última posição. Felipe, Regi, um abraço para vocês, muito obrigado. A gente amanhã vai estar junto de novo a partir de 8h20 da manhã aqui no Band Esportes. Um excelente final de semana para todos vocês em casa, com muita saúde, com muita alegria e com a volta na Fórmula 1 principalmente. Então amanhã, 8h20 da manhã, estaremos juntos aqui no Band Esportes, a classificação às 11h30 no sábado, a corrida às 11h30 no domingo. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais estar contigo. Fórmula 1, eu te amo. E a Fórmula 1 tá de volta ao Grupo Bandeira do Band Esportes. Há 20 anos, o esporte está em casa.